No último domingo, a vida do protagonista tomou um rumo inesperado. Após 5 meses de namoro, ele e Maria, que se conheciam há mais de uma década, pareciam estar em um relacionamento promissor. Eles se reencontraram no ano passado e rapidamente se aproximaram. Maria, que sempre fora a boa menina da família, havia mudado drasticamente desde a morte da mãe, tornando-se mais confiante e aberta. Eles compartilhavam um vínculo profundo e ela até revelou segredos de sua vida pessoal que ele nunca esperava ouvir. Tudo parecia perfeito até aquele fatídico domingo. Juntos, com um grupo de amigos, foram fazer os preparativos finais para um casamento. O dia, que começou de maneira comum, acabou revelando segredos e situações que ninguém esperava. A noite trouxe revelações chocantes em um clube movimentado, levando-o a tomar decisões drásticas e repensar toda a sua vida e relacionamentos. Essa reviravolta testou os limites da confiança e do perdão, deixando todos envolvidos lidando com as consequências de uma noite que mudou tudo. Enquanto isso, em outro relato, após um relacionamento de 2 anos marcado por divergências sobre tatuagens, ele e ela terminam de forma abrupta e dolorosa. Anos depois, ele está em uma posição melhor na vida, com novos hobbies e amigos, quando ela reaparece, arrependida e pedindo uma segunda chance. Ele, sentindo-se indiferente, decide bloqueá-la novamente, gerando debates entre seus amigos sobre a justiça de sua atitude. Abandonei minha ex-namorada e seus amigos em outra cidade depois que a peguei me traindo. Então isso aconteceu no domingo. Eu e Maria estamos juntos há talvez 5 meses, mas nos conhecemos há mais de 10 anos. Eu a conheci através de sua irmã Maia. Eu e Maia costumávamos trabalhar em um clube de striptease aos 20 e poucos anos por um tempo. Ficamos namorando por um tempo, até que ambos sentimos mais uma vibração de irmão e irmã e ela se tornou uma das minhas melhores amigas naquela época. Ela saiu do clube quando engravidou e eu conheci Maria no chá de bebê. Maia sempre foi a ovelha negra, enquanto Maria foi a bonzinho da família. A mãe deles era muito religiosa e Maria também, mas Maia ou o pai não. A mãe deles morreu há talvez 1 ano e meio. Maia acabou nos armando naquela época, mas eu estava me afastando um pouco para trabalhar, então não deu certo na época. Saíamos sempre que eu estava na cidade, mas o momento não era o certo por vários motivos. Avançando para o verão passado, quando nos reconectamos em um bar quando eu estava visitando alguns amigos naquela parte da cidade. Moro a 20 minutos de distância e trabalho muito, então não vou lá com frequência. Eu não a via há talvez 1 ano. Nos abraçamos e acabamos conversando a noite toda e pela manhã. Ela definitivamente mudou durante o tempo que estivemos separados. Enquanto Maia é muito atraente, Maria é uma vilã certificada. Ela parece uma Becky G. Quando estávamos saindo naquela época ela era muito modesta, mas desde que a mãe dela faleceu ela se abriu muito. Começou a se vestir bem e tudo mais. Conversamos sobre muitas coisas e ela me disse que eu era sua primeira paixão adulta e que ela meio que esperava que nos casássemos e tivéssemos filhos quando éramos jovens. Nós dois estávamos bêbados, mas ela começou a chorar e fomos até a casa dela e conversamos a noite toda. Ela me disse que me amava naquela manhã, comendo waffles, quando estávamos sóbrios. Começamos a namorar rápido e nos tornamos oficiais e tudo tem corrido bem. Eu trabalho muito, mas passamos todo o nosso tempo livre juntos. A intimidade tem sido ótimo. Ela se abriu sobre isso também. Ela confessou que é bi, mas só esteve com uma garota quando era jovem e queria ficar com uma garota com minha permissão. Ela sabe da minha história e que fui traído várias vezes por garotas diferentes, então não gosto de compartilhar isso, mas ela mencionava isso de vez em quando, mas não era algo que me interessasse. Agora mesmo, avanço rápido para este domingo. Ela tem um grupo de amigos e 2 deles vão se casar em alguns meses, Vitor e Andrea, assim como José e Reina. Os noivos vão se casar daqui a 3 horas e queriam ir ver como está tudo e fazer mais planos para aquele final de semana. Basicamente, umas mini férias. Fizemos um acordo em que Vic pagaria pelos quartos de todos e eu dirigiria, porque sou o único com um veículo grande para dirigir nós 6. Vic tem muito dinheiro, então, isso não é um problema para ele e eu não me importei de dirigir. Tivemos um bom sábado explorando e vendo o local do casamento e no domingo íamos passear pelos bares e outras coisas. Fomos a um local que tem vários clubes e bares a uma curta distância. Eventualmente José queria ir a um bar para ver a segunda metade do Super Bowl. Então os rapazes e as meninas se separaram e se encontrariam depois do jogo. As meninas acabaram em um clube gay, então fomos até lá e estava bem movimentado. Entramos e fomos procurá-las. Encontramos Andréa no bar tomando uma bebida e Reina estava no banheiro. Havia uma fila enorme e ela disse que Maria foi procurar Andréa enquanto ela esperava na fila. Vamos procurar Maria e Reina vê primeiro e eu vejo a expressão em seu rosto e começo a olhar em volta. Reina nem diz nada e pega José e eles vão embora e Andréa fica tipo,
Que? Então eu vejo o que está acontecendo. Então o clube tem essas pequenas cabines que se abrem como pequenas cabanas. Lá eu vejo Maria sendo tocada por uma garota e um cara está agarrando e beijando-a, basicamente, tendo intimidade com ela com a língua. Vic olha para mim como se eu fosse começar uma briga, mas não sei. Eu literalmente me senti destruído por dentro e simplesmente saí. Voltei para o hotel e peguei minhas coisas e dirigi todo o caminho para casa. Ontem Vic e José me ligaram separadamente e disseram que era uma besteira. Eu os deixei perdidos, mas eles entenderam e sem ressentimentos. Mas Andrea me ligou e disse que eu era um babaca e disse que eu deveria ter se comportado e confrontado ela. Então, Vic disse que Maria estava super lascada e não vem em seu estado de espírito certo. Supostamente ela ficou bêbada, não sei. Eu a vi beber e ela consegue segurar a bebida, então isso não computa para mim. Vic disse que depois que eu saí, Andrea foi buscá-la e ela começou a chorar quando disseram que eu vi tudo. Maria me ligou e me mandou uma mensagem implorando para eu falar com ela esta manhã e apareceu no meu trabalho, mas estou tirando folga o resto da semana. Então eles disseram a ela que eu não estava lá. Maia passou por aqui mais cedo e assim que a vi comecei a chorar. Faz muito tempo que não me sinto assim. Ela me disse que entende e conversamos um pouco e ela me disse que vai dizer à irmã para me deixar em paz e se eu quiser falar com ela, eu farei. Eu simplesmente não consigo perdoar a traição e ela sabe disso. Eu cortei a família por menos. E não é nada para mim deixar alguém fora da minha vida se eu também o fiz. Estive sozinho a maior parte da minha vida. Então isso não importa de qualquer maneira. O que realmente me emociona é que, antes de tudo isso acontecer, ela começou a pensar em ter filhos e se casar, até mesmo fazendo comentários no local no sábado que eu ficaria bonito de terno, mas poderíamos nos casar de chinelos e ela ficaria feliz. Não consigo tirar a expressão do rosto dela da minha cabeça no clube. Desculpe, isso é tão longo que eu só precisava desabafar. Eu não sei. Atualização. Primeiro deixei algumas coisas de fora, uma delas é que sou órfão, mas perdi ambos os pais antes dos 18 anos. Tenho uma família grande, tipo 3 famílias consanguíneas e meu padrasto, mas tecnicamente sou filho único. Meu pai faleceu durante meu primeiro semestre de faculdade e eu desisti. E quando fiz, acabei ficando com meu amigo de infância Derek e sua família, em vez de minha família extensa, por um tempo, e ainda somos amigos até hoje. Além disso, tenho uma sobrinha e um sobrinho e seus melhores amigos com os filhos da minha amiga Maia. Então eu os levava para a casa dela ou ela os buscava para brincar. Maria, Maia, as crianças e o pai moram juntos. Tecnicamente, Maia é dona da casa. Ela realmente colocou Maria na escola e agora Maria tem seu mestrado e paga as contas na casa deles. O pai deles faz trabalho mecânico lá por diversão, mas ele é mais velho e está basicamente aposentado. Agora a atualização. Quando voltei, basicamente desabei por um dia. Então, Derek apareceu e basicamente me fez ficar com ele por alguns dias com meu cachorro. Eu disse em outro comentário, mas os caras que foram, Vic e José, me ligaram separadamente e conversamos e eles entenderam e não falaram mais nada, só está tudo bem. Andrea me ligou e me reclamou por não ser homem o suficiente ou alguma besteira. Então eu disse para ela ir se lascar, enquanto Reina me mandava o emoji com cara triste e desculpava. Além disso, Andrea estava traindo Vic o tempo todo e eles acabaram não se casando. Vic também se tornou um bom amigo e vamos à academia e estacionamos 1 ou 2 vezes por mês. Eu realmente só posso ir à academia uma vez por semana. Tenho uma agenda super ocupada. Andrea pode comer um pau mesmo que ninguém fale com ela. Isso é outra história. Depois de cerca de uma semana cheguei em casa. Maria enviou algumas mensagens e ligações, mas ela sabe o quanto eu estava magoado e Maia a convenceu a me dar espaço. Aquele mês foi o pior, mas eventualmente tive que resolver isso. Depois do segundo mês, Maria esperou do lado de fora do meu apartamento, de manhã cedo, quando eu levava meu cachorro para passear, conversamos um pouco, choramos e tal e concordamos em terminar. Foi isso por um tempo, mas como eu disse, minha sobrinha e meu sobrinho são os melhores amigos dos filhos de Maia, então eu ainda precisava vê-la com frequência. E, honestamente, ela é linda e ainda doce e eu ainda amava e doeu. Mas fui duro, até que ela começou a me trazer comida para o almoço no trabalho. Ela disse que sentia minha falta e só queria comer e sem expectativas nem nada. Isso durou algumas semanas. Então uma noite ela apareceu no meu apartamento e antes que eu percebesse, estávamos fazendo isso. Eu não a perdoei, mas concordamos com a terapia e veremos. Ela já estava indo e nós fomos juntos. E eventualmente eu encontrei um médico diferente e fui fazer terapia para resolver meus próprios problemas. Eu estava extremamente inseguro e ainda tenho uma dúzia de problemas, mas consigo lidar com eles em um nível melhor. Uma das coisas sobre as quais eu estava inseguro era ela também. Ela obviamente está fora do meu alcance, mas ela sempre dizia a mesma coisa às pessoas quando perguntavam por quê. Ela estava comigo. Meu menino é grande e eu poderia fazê-la rir e era o suficiente. Nós brincamos, mas eu senti que
que não a merecia naquele momento, e um trio parecia que ela queria mais do que eu e isso doeu. Eventualmente, nós trabalhamos em nossas coisas, até fizemos 3 trios, mas ela descobriu que está mais interessada nisso do que no trabalho. Ela também falou sobre sua sexualidade e gosta de garotas, mas não quer namorar nenhuma, portanto, não há relacionamento. Ficamos separados por cerca de 7 meses, mas voltamos no final do verão. Eu também estava malhando e me alimentando de maneira mais saudável. Estava extremamente acima do peso quando terminamos. Aviso de gatilho, algo ruim aconteceu. No início deste ano, ela sofreu um acidente por um motorista, mas ela não ficou ferida. Mas depois descobrimos que ela estava grávida e perdemos o bebê. Ela tinha apenas 6 ou 7 semanas. Depois disso, ela entrou em crise, tirou uma folga do trabalho e não saía do quarto. Eu tentei. A Maia tentou, o pai dela, nada dava certo. Aí um dia ela fala que vai sair da cidade e vai embora. Ela foi para o México, ela tem dupla cidadania e ainda tem parentes lá embaixo. Então, um mês depois, ela me escreveu uma longa mensagem e basicamente terminou comigo. Conversamos e conversamos, mas ela disse que precisa voltar a ter contato com Deus e consigo mesma. Ela não está namorando ninguém, nem pretende, só quer ficar de luto sem que a gente dê o olhar. Então basicamente é isso. Nós enviamos mensagens de vez em quando, mas honestamente isso machuca nós dois, então mantemos isso, amigável, mas não muito emocional. Pessoalmente, estou bem agora, sou capaz de lidar melhor com minhas emoções e sim, fiquei triste com o coração partido por um tempo, mas estou e continuarei melhor. Não há final feliz, mas também não estou triste, eu sou bom o suficiente. Cara, isso é triste, mas os dois precisam ficar seriamente separados um do outro, para vocês dois se curarem. Além disso, ela pode estar fora do seu alcance fisicamente, mas emocionalmente no fundo ela era como qualquer outra e você estava fora do seu alcance, cara, e não deixe ninguém mudar isso. Deixe-a se reconectar com o bem ou com outro devido ou finalmente aceitar que ela é mais que bi e encontrou sua outra metade. Quem sabe, se depois de tudo isso ela voltar e quiser consertar as coisas, cabe a você decidir, mas acho que você precisa seguir em frente e encontrar a sua outra metade, aquela que não te machucou tanto. Se quando ela voltar você ainda estiver livre e quiser dar uma chance a ela, só obviamente se ela quiser isso, vá em frente, mas apenas se você tiver vontade e quiser. Neste momento, tudo depende de você, do que você quer e do que procura. Coloque-se em primeiro lugar, respeite-se para que os outros respeitem você. Boa sorte. Odeio quando as pessoas tentam usar o álcool como forma de desculpar o mau comportamento. Mesmo quando estou absolutamente bêbada, não faço nada que não queira. Se ela tivesse algum tipo de moral ou respeito por você, bêbado ou não, ela não teria feito isso com você. Que bom que Maia ainda está do seu lado. Tome cuidado, Op. Espero que um dia você finalmente encontre alguém que ame, respeite e valorize você do jeito que você merece ser. Terminei com minha namorada porque ela queria que eu fizesse uma tatuagem. Namoramos por 2 anos, ela adorava tatuagens e talvez tivesse 6 tatuagens quando estávamos namorando. Sinceramente, nunca gostei de tatuagens, mas não julgo as pessoas por tê-las. Uma vez discutimos sobre o assunto de que ela tinha uma tatuagem bem acima da flor escrita como propriedade de James. James é meu sobrenome. Ela disse que tinha feito isso por mim, eu a apreciei, mas também disse que não era necessário. Eu disse a ela que ela não precisa demonstrar seu amor marcando seu corpo e eu a amo por ser ela mesma. Ela reagiu de forma ofensiva e começou a discutir comigo, dizendo que não a amava e que não aprecia os seus esforços em nosso relacionamento. Ela teve uma discussão, mas foi capaz de resolvê-la e superá-la. Então ela me pediu para fazer uma tatuagem com o nome dela no pescoço como presente de aniversário. Ela sabia que eu odeio tatuagens e participo de eventos de doação de sangue. Então é um grande não da minha parte. Eu disse a ela que ela pode perguntar qualquer coisa, mas não farei nenhuma tatuagem. Ela novamente começou a discutir comigo, mas eu aceitei minha decisão. Então ela perdeu o controle, me xingou, gritou comigo e me acusou de usá-la. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo dela naquele momento. Percebi que nosso relacionamento estava ficando tóxico. Eu queria terminar, mas queria tentar novamente porque a amava. Para minha surpresa, ela terminou comigo dizendo que não pode ficar com alguém que não a ama, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Fui bloqueado em todas as redes sociais dela. 2 anos se passaram desde então e estou em uma posição muito melhor agora. Estou indo muito bem e ganhando uma renda justa também. Ganhei novos hobbies, conheci novas pessoas e me tornei amigo delas. Mas ontem à noite recebi muitas mensagens da minha ex perguntando como eu estava. Eu não esperava isso porque quase esqueci que ela existia, mas não respondi nenhuma delas. No Skype, recebo um monte de ligações dela, mas não atendi nenhuma delas. De manhã cedo, ela me ligou novamente e me enviou mensagens continuamente,
Finalmente atendi a ligação dela e ela disse que precisávamos conversar. Eu disse a ela o que ela imediatamente disse, que cometeu um grande erro ao terminar comigo, que ela sente minha falta e me quer de volta. Ela também disse que não vai me forçar mais nada e que tentará remover essas tatuagens se eu quiser. Eu estava ouvindo ela, mas por algum motivo não senti nada. Talvez seja porque minha vida ficou mais bonita sem ela nesses 2 anos e eu não quero sacrificar isso. Eu apenas disse: vá se lascar e nunca mais tente entrar em contato comigo. Então eu a bloqueei. Não sei o que fiz foi certo ou errado, mas compartilhei isso com alguns de meus amigos hoje. Alguns deles disseram que eu fiz a coisa certa. Alguns deles disseram que eu fui extremamente cruel com ela por dizer isso, porque ela estava tentando ter uma chance de consertar nosso relacionamento rompido. Atualização: quase todos vocês me disseram para bloqueá-la, o que eu já fiz, e seguir em frente. Eu estava determinado a seguir em frente, mas minha ex parecia ter outros planos. Desde que bloqueei o número de contato dela, ela começou a enviar spam para mim. Cada vez que eu bloqueio um número, recebo outra ligação de um novo número e era minha ex me pedindo para conhecê-la uma vez e ela quer me ver desesperadamente. Besteira. Eu queria mudar meu número, mas é difícil porque meu trabalho exige uma comunicação saudável com meus colegas de trabalho e eles sempre me contatam por esse número. Eu estava recebendo chamadas de spam dela, mas depois comecei a receber mensagens de spam de seus amigos dizendo para se encontrar com ela. Eles disseram que ela está gravemente magoada com minhas ações e que ainda me ama muito. Eles também disseram que minha ex não namorou ninguém nos últimos 2 anos e era celibatária porque estava se esforçando para ser uma pessoa melhor para mim. Outra besteira. Eles disseram muito mais coisas, mas eu simplesmente os bloqueei sem responder. Então comecei a receber chamadas de spam também. O que há de errado com essas pessoas? Recebi algumas ligações e eles ficaram absolutamente furiosos comigo, falando mal de mim, me xingando, me chamando de homem e dizendo que encontrarão uma pessoa melhor para minha ex do que eu, que sou um pedaço de nada e não mereço minha ex de jeito nenhum, blá blá blá. Eu apenas ri alto, o que talvez os tenha deixado mais furiosos. Acabei de dizer a eles que anotei seus números de contato e agora vou buscar ajuda jurídica. Para minha surpresa, a ligação deles parou imediatamente. Desde então, nenhum deles me ligou nenhuma vez. Covardes. Agora, aqui eu fiz algo que pode deixar vocês com raiva. Encontrei-me com minha ex hoje porque ela me prometeu que me deixaria em paz e nunca mais me incomodaria se eu concordasse em encontrá-la uma vez. Eu acreditei e disse a ela que me encontraria com ela em um restaurante próximo. Ela disse que iria reservar uma mesa para nós e marcamos um horário para o encontro. Quando cheguei ao local, vi esperando na mesa. Esta é a primeira vez que a vejo em 2 anos e ela não mudou muito. A única coisa que mudou foi que ela fez mais tatuagens nas mãos e nos ombros. Ela era morena, mas agora pintava os cabelos de loiro. Ela começou a me abraçar, mas eu rejeitei. Eu disse a ela que estou com pressa porque minha namorada está me esperando. Não é verdade porque não estou namorando ninguém e não tenho interesse em ficar com minha ex. Ela parecia magoada. Baixou os olhos por um minuto e se recuperou dizendo que entende e não vai demorar muito. Ela me pediu para sentar e eu sentei. Ela então pediu desculpas por como terminou as coisas entre nós e como se arrependeu todos os dias. Ela disse que era uma pessoa ruim naquela época e agora pode perceber quanto dano causou ao nosso relacionamento naquela época. Ela novamente se desculpou comigo dizendo que entende se eu não tenho nada a ver com ela, se eu a odeio ou não quero vê-la novamente, se eu desejo o fim dela porque ela acha que merece. Fiquei em silêncio e ouvi tudo isso e pude ver que lágrimas rolavam de seus olhos. Acabei de dizer a ela que não te odeio e sinto muito por ter sido rude com você na ligação e parabenizo você por se aprimorar e ser uma pessoa melhor. Ela me agradeceu. Eu perguntei se ela ainda tinha a tatuagem. Ela disse sim e não tem intenção de removê-la. Eu disse a ela para removê-la e seguir em frente com sua vida. Aí eu disse a ela que precisava ir embora e ela disse que desejava toda a felicidade para mim e que estava feliz porque finalmente conheci alguém que cuidaria bem de mim. Eu agradeci a ela. Ela disse que cumprirá sua promessa e que nunca mais entrará em contato comigo, mas deseja que um dia possamos ser amigos no futuro. Ela então se despediu e nós dois fomos embora de maneiras diferentes. Então é isso. Não recebi nenhuma ligação ou mensagem de texto dela ou de seus amigos desde então. Eu sinto que este é um encerramento que eu realmente precisava e agora estou livre em minha vida. Sinto-me revigorado e posso seguir em frente com minha vida sem qualquer tipo de hesitação. Desejo a ela o melhor e espero que ela encontre o amor verdadeiro em sua vida. Na minha visão,
Você nem deveria ter voltado para ela. Ela não te respeitou na frente de todo mundo e ainda usou a bebida como desculpa. No final das contas, ela te largou. Agora, o autor do segundo relato agiu corretamente. Imagine ficar marcado para sempre com o nome de uma pessoa. E você? O que faria no lugar de um deles?